MPF quer nulidade de resolução que desobriga obstetras de respeitar plano de parto de grávidas. Para o Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, além de inconstitucional, a medida tira o direito das mulheres de decidirem sobre a forma como querem ter os bebês. A AGU pede condenação de empresa que desmatou Mata Atlântica em Minas Gerais. A vida pregressa em concursos públicos. Tem editais que prevêem essa análise. A depender do resultado, tem aprovado no concurso que pode ficar de fora. E no Dia Mundial do Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, as ações para acabar com esse tipo de crime, no qual as mulheres são as principais vítimas. Para denunciar, liga para o Disque 100, né? Você não precisa se identificar, ligue também para o Disque 180. Olá, boa noite. Boa noite. A Advocacia Geral da União ajuizou a ação pedindo a condenação de empresa responsável pelo desmatamento de mais de 220 hectares de Mata Atlântica em Minas Gerais. A área equivale a 309 campos de futebol. A ação foi proposta após investigação do IBAMA, que apontou que a empresa desmatou ilegalmente vegetação nativa para o plantio de eucaliptos na Fazenda Farma. O IBAMA combinou análises de satélite, documentação e vistorias para confirmar as irregularidades. O caso foi descoberto em 2015, durante a Operação Macaco Muriqui 3, nas regiões dos vales do Jequitinhonha e Mucuri. Na ação civil pública, a AGU pede o bloqueio de R$2 milhões da empresa, além de reparação da área degradada. A ação foi distribuída para a 7ª Vara Federal de Belo Horizonte. Em um trabalho conjunto, o Ministério Público Federal e Defensoria Pública da União enviaram um documento ao Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro para anular decisão que tira dos obstetras o dever de respeitar o plano de parto das grávidas. Publicada em fevereiro deste ano, a Resolução 293, editada pelo Conselho Regional de Medicina no estado do Rio de Janeiro, proíbe a adesão por parte de médicos a quaisquer documentos, dentre eles o plano de parto ou similares, que restringam a autonomia médica na adoção de medidas de salvaguarda do bem-estar e da saúde do bebê ou da mãe. Para o Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, além de inconstitucional, a medida tira o direito das mulheres de decidirem sobre a forma como querem ter os bebês. O Brasil é um dos países onde os médicos mais interferem no momento do parto, muitas vezes contra a vontade da grávida. Para se ter uma ideia, na rede particular, mais de 55% dos partos são cesáreas. Já na rede pública, esse número chega a 84%. Vale lembrar que a realização de cesáreas sem indicação e contra o desejo da gestante, apenas por conveniência médica, é considerada violência obstétrica. O MPF quer que a medida seja anulada. O Conselho Regional de Medicina no estado do Rio de Janeiro tem 15 dias para responder se vai ou não atender à recomendação. O juiz Valisney de Oliveira negou o pedido do Ministério Público Federal para abertura de inquérito para apurar se houve maus tratos e abuso contra os 4 presos na Operação Spoofing. Essa força-tarefa investiga uma suposta invasão nos telefones de autoridades. Na decisão, o juiz determinou apenas que seja enviada cópia dos depoimentos prestados hoje na audiência de custódia para que o Ministério Público Federal possa apresentar um novo pedido. O magistrado também manteve a prisão temporária dos suspeitos até a próxima quinta-feira. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, aplicou uma regra que estava prevista em edital de concurso para considerar aprovados candidatos empatados na última classificação do certame. O caso foi analisado pela 6ª turma do TRF1, que reformou sentença do 1º grau. A primeira vara de Brasília havia reprovado uma candidata que ficou em 62º lugar no concurso de agente administrativo do Departamento de Polícia Federal. Ela recorreu alegando que outro candidato que ficou na mesma colocação foi aprovado. Após a análise do caso, o relator, desembargador federal João Batista Moreira, esclareceu que o próprio edital do concurso estabeleceu que nenhum dos candidatos empatados na última colocação de aprovados seria considerado reprovado. Com isso, a autora da ação conseguiu que o seu nome fosse inserido na lista de aprovados da seleção. Passar em um concurso público é a meta de muita gente. Os candidatos mais dedicados ficam várias horas estudando. Mas, além do conteúdo cobrado, é preciso ficar atento às fases após as provas.
Lucas estuda há 3 anos para passar em um concurso público. A rotina de estudos é puxada. É um estudo diário. De manhã eu estudo uma parte, de tarde eu estudo outra, entendeu? É assim que eu me programo. Já Gustavo entrou para o mundo dos concurseiros no começo deste ano. Ele vai tentar um banco público. Além de avaliar o conteúdo, o estudante já deu uma olhadinha nas próximas etapas, inclusive em tudo que será solicitado, caso seja nomeado. Você tem que analisar, então você tem que ler todo o edital do concurso para ver o conteúdo que será exigido de você, assim como os documentos, as etapas seguintes do concurso, que não é só a etapa, né? Tem etapa de conhecimento objetivo, às vezes etapa de parte física, e dos documentos que são exigidos. Então, são várias etapas. Para isso, você tem que ler minuciosamente com o edital para você estar ciente do que é necessário para esse concurso. Não dá mesmo para deixar para depois certos detalhes do edital. Alguns órgãos vão além das provas objetivas. Tem carreiras que, para entrar, a vida do candidato passa por um pente fino. É o caso da análise da vida pregressa. E, a depender do resultado, tem aprovado no concurso que pode ficar de fora. É muito comum ver esse tipo de fase nos concursos para as polícias, Ministério Público e magistratura. Nesses casos, são investigados, por exemplo, se o candidato responde ou já respondeu a algum crime e também como é a convivência em sociedade. Na realidade, se você aplicar a norma constitucional e o entendimento do Supremo Tribunal Federal, aquele candidato que, via de regra, tem uma ocorrência policial ou alguma dívida, ele até entraria no cargo público, mas acontece em que alguma parte do judiciário não tão sensibilizada com desrespeito à norma constitucional ou próprio entendimento do Supremo acaba obstando, negando esse direito do candidato a entrar aí na carreira policial ou magistratura, Ministério Público. Isso é muito comum. Alguns casos têm chegado à justiça. No Distrito Federal, o TJ decidiu recentemente que um candidato a soldado da Polícia Militar poderia fazer as demais fases do concurso. A PM tinha cortado o estudante por causa de acusação de desacato, mas ele já cumpriu o acordo feito com o MP e o processo foi arquivado. E a seguir, no Dia Mundial do Enfrentamento do Tráfico de Pessoas, as ações para acabar com esse tipo de crime. O Brasil tem uma lei específica que trata sobre a prevenção e repressão ao tráfico interno e internacional de pessoas. Hoje é o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. De acordo com a Organização das Nações Unidas, esse é o terceiro crime mais rentável do mundo. Homens, mulheres, crianças podem ser vítimas. São usados para diversos fins, como trabalho escravo e exploração sexual. Um crime que geralmente vem disfarçado de uma boa proposta de emprego em outros países. Mas, ao entrar em território estrangeiro, a vítima perde a identidade e se torna invisível para as autoridades. O Brasil é um país de fronteira, né? São milhares de quilômetros de fronteira e muita atividade da fronteira sem a devida fiscalização. Então, tem fronteira com o Paraguai, com a Bolívia, com a Colômbia. Então, todas essas relações são muito difíceis de serem controladas. A polícia não dá conta. No ano passado, segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, 170 casos foram notificados. Desse total, 53% são mulheres, 11% homens e 35% não identificados. O tráfico de pessoas, ele coopta gente para trabalho análogo à escravidão, para remoção de órgãos, para exploração sexual, tanto de criança como de adolescente e de mulheres. E claro que o público direcionado, que é mais visibilizado, é a exploração sexual de mulheres. E a Organização das Nações Unidas alerta: o tráfico de pessoas é o terceiro crime mais rentável do mundo. Movimenta mais de 20 bilhões de dólares por ano. Fica atrás apenas do tráfico de drogas e armas. O Brasil tem uma lei específica que trata sobre a prevenção e repressão ao tráfico interno e internacional de pessoas.
A lei brasileira vai estabelecer os limites da penalidade interna. Ocorre que o crime é multinacional, né? Então ele acaba acontecendo em vários países. É importante ressaltar que a cooperação internacional entre os países, entre os estados, vai se encarregar de justamente, a partir do momento em que se detectar a realização do cometimento do crime em algum país, as diversas legislações internas é que vão, assim como o Brasil, né, vai justamente aplicar a respectiva condenação ao acusado. A denúncia é a principal ferramenta para tentar combater essa prática ilegal. Para denunciar, liga para o Disque 100. Né, você não precisa se identificar, ligue também para o Disque 180, que são os números nacionalmente divulgados. Todo mundo já ouviu o relato de alguém que foi furtado em festas, bares ou restaurantes. Nesses casos, surge uma dúvida. Qual é a responsabilidade dos organizadores e frequentadores de eventos? Não foi só uma, foram 2 vezes que a Ariane foi furtada em eventos. A bolsa no meu ombro, assim, junto ao meu corpo, eu passando no meio de multidão e tal, e a pessoa abrir minha bolsa e pegar. Não é novidade ver notícias de quadrilhas especializadas em furtar dentro de eventos. De acordo com este delegado, a escolha dos locais de ação é estratégica. Alguns autores, eles buscam exatamente a concentração de pessoas, aquele tumulto, né? Seja uma manifestação religiosa, uma manifestação popular, um show. O Código de Defesa do Consumidor destaca no artigo 14 a responsabilidade do fornecedor de serviços na reparação de danos provocados por defeitos na prestação daquela atividade. Dependendo do caso, pode ser determinado até o pagamento de indenizações. Ele pode vir a ser responsabilizado pelo furto, pelo roubo, pelo dano, né? Porque às vezes não levou o seu objeto, mas danificou. E então tem os danos materiais e pode ter os lucros cessantes, porque às vezes a pessoa trabalha com aquele material, né? Com aquele bem que foi furtado, que foi tirado da posse dela. E em alguns casos tem até o dano moral, que a gente não sabe as consequências que desse ato do furto ou do roubo pode advir. A recomendação da juíza é juntar provas e pedir imagens das câmeras de segurança. Vale destacar que não importa se é um evento aberto ao público ou uma festa fechada. A polícia pode e deve ser acionada. E, para não estragar a diversão, vale seguir as dicas. Então, tomar cuidado com o seu aparelho. Não ficar ostentando toda hora, principalmente se for um iPhone ou um outro telefone mais caro, enfim, mais vistoso, né? E deixar sempre no bolso da frente. Se tiver numa bolsa, que ela esteja junto ao próprio corpo, né, no seu campo de visão e no seu campo de cuidado. Em Cuiabá, o Juizado Volante, em parceria com a Polícia Militar, desenvolvem ações para combater os crimes ambientais. De janeiro até agora, foram apreendidos quase 650 quilos de peixes retirados irregularmente das águas dos rios. Entra ano e sai ano e eles estão nas águas dos rios da Baixada Cuiabana, principalmente do rio que dá nome à capital. Policiais militares lotados no Batalhão Ambiental e que atuam junto ao Juvan, o Juizado Volante Ambiental. A gente vem fazendo a conscientização dos pescadores, de pessoas que utilizam também o rio Cuiabá como lazer, né? Então, assim, a gente vai gradativamente eliminando isso daí. Os policiais que atuam com o Juvan foram responsáveis pela apreensão de quase 650 quilos de peixe irregular. As vistorias no transporte de mais de 1 tonelada de pescado durante este período e ainda a apreensão de mais de 3 mil litros de óleo diesel em um depósito clandestino de Várzea Grande, em conjunto com o Batalhão Ambiental, estão entre as principais ações deste primeiro semestre. Só o Juvan teve condução de 4 infratores que fizeram a pesca do dourado, e inclusive estava comercializando. Além do pescado, vocês apreendem também os apetrechos de pesca, né? Sim, o que não é permitido, o que é proibido? Sim, com certeza. A partir do momento que é identificado a infração ou o crime ambiental, tudo que se tiver ligação, envolvimento com o ato em si é apreendido. E o perdimento conforme a Lei 9.605 e a 9096, que é estadual, né? E a seguir no Jornal da Justiça, o PJE na Justiça Eleitoral. Eu não preciso mais fazer procedimentos de reinstalação de processo, restauração de autos. Por quê? Porque está no sistema, não se perde.
economia e agilidade. O Tribunal de Justiça da Paraíba apresenta a comunicação eletrônica dos atos processuais. Os juízes auxiliares da presidência do Tribunal de Justiça da Paraíba, Meales Melo e Gustavo Procópio, se reuniram com assessores jurídicos da Unimed de João Pessoa para expor a nova plataforma de comunicação eletrônica de atos processuais, que será implantada em breve pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. Um ato da presidência do TJ disciplinará o cadastro de pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, para fins de citação e intimação eletrônica nos processos que tramitam no sistema PJE no âmbito do 1º e 2º graus do Poder Judiciário Estadual. A medida vai agilizar a tramitação processual em benefícios das partes e do tribunal, com economia de tempo, recursos humanos e materiais, visando rapidez e qualidade na prestação jurisdicional. O Tribunal de Justiça já teve o cuidado de, antes de publicar o ato, chamar algumas empresas, os maiores litigantes, que são aqueles que representam o maior volume de comunicação processual, para mostrar o sistema, mostrar as vantagens, tornar a adaptação e a implementação do sistema mais efetiva. Facilita demais a nossa atuação, diminui a burocracia, a utilização de papel e torna, sem dúvida alguma, a prestação judicional muito mais ágil, muito mais eficiente. O processo judicial eletrônico, PJE, trouxe uma série de benefícios para a justiça eleitoral. Em ambiente digital, por exemplo, as ações tramitam com mais agilidade e segurança. Esqueça a pilha de processos levadas de um lado para o outro e também os armários, cheios de papel. Com o PJE, o caminho é diferente, virtual. Qual o ganho com essa ferramenta? A gente mostra uma das vantagens. Veja um exemplo, o recurso feito no TRE enfrentava um longo caminho. A papelada era transportada por avião, pelo menos 5 dias de viagem. Passava pelos Correios e depois, enfim, chegava à Corte Superior. Os documentos eram protocolados na área administrativa e em seguida encaminhados ao protocolo judiciário, até serem montados. Folha por folha, tudo manual. Imagine o trabalhão. Hoje, todo esse percurso foi substituído pelo processo virtual. A partir do recurso do TRE, são necessários poucos minutos do comando do servidor até que o processo suba ao TSE. Este advogado diz que o processo eletrônico facilitou o acesso à informação, às decisões, despachos e permite uma resposta mais rápida das partes. Outra vantagem muito grande que o sistema traz é a atualização momentânea. Ou seja, a partir do momento em que eu junto uma petição, a partir do momento em que tem um despacho, isso já vai automaticamente para o sistema. Eu posso tomar ciência desses documentos e fazer uma resposta de pronto. Outra vantagem está na segurança pública dos documentos. Ao trocar o físico pelo virtual, não há mais perda de folhas de processos. A partir do momento que eu coloquei uma página ali, essa página não se perde. Eu não tenho mais um sumiço de folhas, não tenho mais um sumiço de processos e eu não preciso mais fazer procedimentos de reinstalação de processos, restauração de autos. Por quê? Porque está no sistema, não se perde. O PJE tem entre os cadastrados juízes, procuradores, advogados, servidores públicos. Para fazer alguma intervenção, atuar no processo, é preciso ter a certificação digital. Se o usuário é parte do processo, ele pode pesquisar, se tiver o cadastro. Também existe a consulta pública, mas nesse caso o acesso às informações é limitado e só liberado na íntegra se a pesquisa for sobre registro de candidaturas e prestação de contas. O processo judicial eletrônico começou a ser usado pelo TSE em 2015 para a tramitação de habeas corpus, habeas data, mandados de injunção e segurança e ação cautelar. Em 2016, passou a ser obrigatório também para solicitações administrativas, entre elas a requisição de servidores. Este ano, uma nova portaria de maio determinou a implantação do PJE na primeira instância. São mais de 3.000 zonas eleitorais. Tudo em etapas, de acordo com a capacidade de conexão à internet de cada localidade. O TSE tem feito treinamentos para explicar o programa. Essa turma é do Ministério Público. Mais de 40 promotores de justiça e servidores das promotorias de todo o país participaram do curso. Marcelo veio de Mato Grosso. O promotor de justiça está otimista em poder trabalhar com a nova ferramenta nas próximas eleições. Auxilia no dia a dia, na tramitação
com mais agilidade, com mais presteza nas respostas, no peticionamento. Você já encontrou algum objeto e deixou de procurar pelo dono ou ficou com algum bem perdido? De acordo com o Código Penal brasileiro, a conduta é considerada crime. Pois é, e aquele velho ditado achado não é roubado, não é verdadeiro. É horrível, não existe isso não. Tudo que nasceu, não é seu. Quando a gente acha alguma coisa e que não é da gente e a gente não tem como devolver, aí automaticamente a gente não pode fazer nada, aí fica com a gente até a gente poder achar a pessoa. A caracterização jurídica do roubo exige o emprego de violência ou grave ameaça. Já o furto consiste em retirar algo do foco de vigilância do dono de forma astuciosa, sem que ele perceba. Assim como o furto e o roubo, ficar com algo achado sem reportar o fato à autoridade para que o proprietário possa reavê-la também pode ser considerado um delito. É que o tipo penal previsto no artigo 169, inciso 2 do Código Penal, ele fala da coisa perdida, é aquela que sai da esfera da vigilância da vítima sem que ela, vítima, queira que isso aconteça. Para a caracterização desse artigo 692, desse crime, né, punido com pena de detenção de 1 mês a 1 ano, essa coisa deve estar perdida. Determinadas pessoas experimentam a sensação de posse em relação a algo achado. Em alguns casos, até se sentem merecedoras, como se achar algo fosse uma dádiva ou um sinal de sorte. O raciocínio implícito é azar de quem perdeu. Tem gente que quer permanecer com o objeto. Então a gente usa artifícios, né? A gente usa artifícios tanto conscientes como inconscientes para permanecer com o objeto em questão. Encontrar dinheiro em tempo de crise, então? É muito complicado a gente achar quem realmente perdeu, a não ser que esteja identificado, né? Uma coisa é a gente achar a carteira com um documento, e aí sim é mais fácil a gente devolver. Mas achar um dinheiro no chão é muito complicado, porque 500 pessoas vão dizer que é dele e a gente não vai ter como realmente saber de quem é. Sabendo ou não de quem é o dono, o Código de Processo Civil prevê um prazo de 15 dias para a devolução de uma coisa achada. Caso contrário, o item deve ser entregue à autoridade policial. E o Código Civil estabelece o direito à recompensa para quem devolve o objeto ao dono. Agora vamos dar um giro pela rede para saber das últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Viviane Novaes, que tem as novidades para a gente. Oi, Viviane, boa noite. Oi, William, boa noite e boa noite para todo mundo. Olha, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, autorizou a atuação da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária lá no Pará por 30 dias. Ontem, 57 pessoas foram mortas durante uma rebelião no Centro de Recuperação Regional de Altamira. Hoje, o governo do Pará começou a transferir presos para Belém. Até amanhã, outros 46 detentos devem ser levados para outras unidades prisionais. Bem, e agora a gente fala da investigação sobre a morte do líder indígena Emirá Wayampi e a possível invasão de garimpeiros em terras indígenas no Amapá. A Polícia Federal abriu inquérito para apurar as circunstâncias da morte. E para os agentes e para a Polícia Federal, segundo a nota, não há indícios de invasão. O Superior Tribunal de Justiça disponibilizou esta semana uma consulta pública para saber o seguinte: o que a sociedade espera como prioridade na Justiça em 2020? É para que as pessoas ajudem a construir políticas do Poder Judiciário. A consulta vai até 9 de agosto. Basta entrar no site stj.jus.br. Os resultados serão apresentados na reunião preparatória para o 13º Encontro Nacional do Poder Judiciário. Bem, e o giro fica por aqui. As reportagens do Jornal da Justiça estão no YouTube, TV Justiça Oficial. Voltamos agora ao estúdio. Obrigado, Viviane. O Jornal da Justiça, a segunda edição, também fica por aqui. Uma boa noite para você. Fica agora com a sessão do TSE Reprise. Boa noite, até amanhã.